Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color. Hoje esse vídeo será o início de uma série de outros referentes à leitura de livros, que vão estar aí relacionados com estilo, com coloração pessoal, com vultos que ficaram na história, que fizeram um nome de mulheres que acabaram deixando suas impressões e ficaram marcadas, que até hoje nós ouvimos falar, que ainda é discutido, é muito estudada e que a gente utiliza muitas peças de roupas, muitas coisas aí que a gente nem percebe que é dessa mulher que foi super importante aí. E é bem interessante ver a história dela, a personalidade dela, a atitude, a forma como ela encarou a vida e como ela criou o seu nome, que acabou virando aí um ícone da moda, que é Coco Chanel. Bom, eu vou começar a fazer a leitura desse livro aqui, que é o Evangelho de Coco Chanel, escrito pela Karen Garbo. A Karen Garbo, ela é uma americana, uma escritora, que escreve ficção, não ficção, biografias, histórias infantis, e também jornalista. Ela é americana e escreveu esse livro aqui, que é um livro que tem esse olhar aí, que é moderno, sobre a vida de Coco Chanel, onde ela fez algumas pesquisas, né? E ela é conhecida da forma como ela utiliza, como ela escreve, né? Como é uma ilustradora francesa de Nova York, é conhecida a Karen. Bom, o livro aqui, ele faz a Karen, ela fez uma pesquisa sobre a vida de Coco Chanel, né? E ela vai falar dessa parte da fama, do sucesso, do dinheiro e como é que essa mulher levou a vida dela, como é que ela escreveu o nome dela, como é que ela se transformou, como é que ela acabou virando esse ícone da moda. Bem, por que é importante? Eu acredito que seja importante a gente fazer essas leituras, entender um pouco da história, porque essas pessoas podem nos dar aí, tipo, como se fosse uma chave que a gente precisa de repente escutar alguma coisa, perceber o que certas pessoas aí têm de positivo, o que elas fizeram para mudar a sua vida, para se tornar o que são. Não que a gente vá repetir aí, não vai se tornar uma grande estilista, mas essas pessoas têm pontos em comuns com muitas outras pessoas, que é se reinventar, que é se tornar alguém perante toda uma sociedade que impõe, dita como você deve ser, como você deve se portar, que classe você pertence. E essas pessoas, elas aparecem aí na história e elas acabam fazendo essa mudança, elas acabam impactando elas acabam como se fossem bolhas, né, criadas por grupos sociais, que isso faz parte do ser humano, e de repente alguém fura essa bolha e se destaca. Essa pessoa, ela cria um mundo à parte dela, que todas as outras bolhas, de uma certa forma, acabam prestando atenção nessa única pessoa e até querendo ser aquela pessoa, querendo estar perto daquela pessoa, querendo copiar aquela pessoa. E pode-se dizer que Coco Chanel foi isso. A Gabrielle, como era o nome dela antes de ser conhecida como Coco Chanel, é o primeiro nome, ela é abandonada com a sua irmã, poucos anos mais velha. A Gabrielle, no caso, tinha 6 anos. Na verdade, não se sabe exatamente, mas o que se tem é que ela era de 1883. Mas segundo outros relatos, outras pesquisas, falam que a Coco Chanel, ela nunca falava exatamente, ela sempre mudava o ano que ela tinha nascido, ela mudava várias versões da sua vida, ela mudou várias versões do pai dela. O pai dela, como a mãe morreu muito cedo, elas foram deixadas no orfanato, e o pai dela deixou lá, ela tinha 6 anos de idade, segundo o relato que ela dá, que ela deixou aí, que muitas pessoas falam, mas não se sabe exatamente qual foi o ano que ela nasceu. E o pai dela, então, acabou deixando elas lá no orfanato. Naquela época, era muito comum famílias fazerem isso. Pensa que nós estamos lá em 1883, mais ou menos, e antes de 1900. Então, as famílias, a Gabriela, ela era do sul da França, a mãe dela morre jovem, e o pai não vai ficar criando 2 meninas, acaba deixando no orfanato. Era comum as famílias fazerem isso, porque elas não conseguiam manter muitos filhos em casa, deixava-se no orfanato,
e pagava-se um valor mensalmente, anualmente, por cada criança que era deixada lá para ajudar na alimentação. Algumas crianças eram deixadas no orfanato e essas famílias não tinham como deixar nenhuma quantia, nada. Então, essas crianças elas meio que viviam separadas aí no convento pela própria forma como elas eram colocadas com o grupo. Então, outras crianças acabavam se diferenciando dessas crianças que não podiam, que os pais não ajudavam. Então, você já tinha aí uma separação social desde pequeno, já começando a aprender o que é você ser diferente, que era o caso aí da Gabriela e da irmã dela, que já como o pai simplesmente deixou lá e nunca deixou nenhum dinheiro, elas sofreram algum tipo de bullying, né, na época. Então, é só pra gente ver como é o início da história de Coco Chanel, que a gente vai ver como ela se reinventou, como ela transgrediu normas, como ela se tornou, ela inverteu todo o sistema, que ela era de uma classe social baixa, uma mulher para a época, que as mulheres não tinham voz ativa como se tem hoje, e como que ela se fez tornar esse ícone, como ela criou a imagem dela. E é claro que é uma mulher, a gente vai ver que é uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que tem atitude, a gente vai perceber nessa leitura aqui do livro. Por que é importante a gente fazer também aqui no My Nature Color, que eu sempre trago isso, assim, porque é importante fazer essas relações, procurar histórias que façam a gente pensar um pouco, refletir e ver que pessoas são pessoas, que as atitudes possam ser também muito parecidas, problemas surgem, independente da língua, da época, da condição social. A gente sempre tem obstáculos, pode ser assim dizer, ou alguma coisa para a gente acabar aí passando, né, essa barreira, se transformando, se descobrindo. Porque o intuito aqui do canal do My Nature Color é fazer essa leitura da sua coloração, a sua coloração natural. E essa coloração natural, eu acredito aqui, que está muito, muito ligado com a sua característica física, sim, cor do seu cabelo, dos seus olhos, da sua pele, mas também tem a ver com a sua personalidade, com o seu estilo de vida, com as suas crenças. Tudo isso é construído desde pequeno, em que a gente vai sendo inserido na sociedade, assumindo ou não papéis, a gente vai se moldando, a gente vai nos criando, e essa imagem que a gente projeta, que os outros veem em primeiro plano, aí que a gente vê nos primeiros segundos, elas são consequência de toda essa combinação. Então, é importante para que a gente faça essa reflexão. Eu sempre falo isso até para os meus clientes, para as pessoas que me procuram. Eu procuro descobrir, na verdade, é como se fosse um papel aí que eu falo de um pouco de detetive, mas um pouco de um quebra-cabeça, para que a gente faça essa leitura, para que a pessoa volte para si, para que ela se conecte com ela. É super importante. Por que é super importante se conectar consigo mesmo? Porque ao se conectar consigo mesmo, você acaba transmitindo o seu poder, a sua autoridade, o seu jeito de ser. E isso vai ser refletido, sim, nas escolhas das suas cores, mesmo que você descubra a sua cartela, entenda as suas cores, entenda as suas características físicas. Essa cartela ela tem que estar muito conectada, relacionada com você, com o seu estilo de vida, com a sua personalidade, com a sua forma que você está vivendo agora, nesse momento. Então tudo isso vai estar conectado, as formas, a textura da sua pele, a forma do seu cabelo, se é linha, se é círculo, que cor, se ela é mais intensa, se ela é mais brilhante ou não. Tudo isso vai estar aí refletido nessas cores. E a forma como você combina essas cores também é um mapeamento que vai estar caracterizando você como indivíduo, como pessoa. E quando você começa a se entender, não é da noite para o dia, mas você vai fazendo essa leitura, vai entendendo, vai se descobrindo, mais confiante você fica, mais atitude você toma e mais mudanças você faz na sua vida que vai impactar sim no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida pessoal, no seu jeito de ser, porque você passa a ser você passa a ter a sua assinatura. Então, buscando
essa conexão, buscando todo esse mapeamento, que eu trago aqui esse vídeo, que eu espero que vocês gostem, né, dessa série que a gente vai estar vendo aqui sobre a vida de Coco Chanel. E para começar aqui, voltando ao livro, né, do Evangelho, o primeiro capítulo aqui que a gente vai ler é sobre o estilo. Então vamos lá, a primeira frase que tem-se aqui é: uma mulher precisa ser duas coisas. Ela precisa ser chique e fabulosa. São duas palavras mágicas, né? O que é chique para você? O que é fabuloso? Bom, a palavra, se a gente procurar no dicionário, chique, de elegante, algo refinado, fabuloso, algo que também impacta. São duas palavras impactantes. Mas a forma do o que é para você o seu chique, o que é para você o seu fabuloso? Bom, mesmo estando lá no dicionário, pode ter leituras diferentes e não apenas aquela coisa conservadora do chique, do elegante, ser só aquela pessoa que vai estar usando algo neutro, algo clássico. O chique pode ser várias leituras, né? O chique pode ser aí quando você se assume, quando você tem naturalidade, quando você considera a sua essência e também não deixa de perceber os outros, respeita os outros, trata os outros com empatia, não esquece de você, mas também olha para o mundo com essa empatia, com essa visão aí de um olhar de estou bem comigo mesmo, eu estou bem com o mundo, eu estou bem com os outros. Isso eu considero como ser um chique. O chique é ser algo muito mais do que essa palavra. Pode ser aí um CHIC, chique, com essa palavra, como pode ser um CHIQUE, chique. Então, vai depender muito de como é para você a palavra chique e fabuloso. Fabuloso é uma palavra também que elas, como eu falei aqui, são duas palavras impactantes. Então, vamos lá para a nossa leitura. Eu vou ler mesmo aqui o capítulo. A gente começa aqui. Uma foto antiga de Gabrielle Chanel mostra num parque de Vichy, na França. Gabrielle está com 23 anos ao lado de sua tia predileta, Adrienne. Poucos anos mais velha, digo com prazer que aquela que Giorgio Armani afirmava ser a mulher mais elegante que jamais existiu, não era de uma beleza clássica. Gabrielle, ela ainda não era conhecida como Coco. Tinha uma vasta cabeleira preta, olhos negros e boca rasgada. Ela era o tipo de garota que convence a colega de escola a romper as normas junto com ela e depois a deixa levar toda a culpa. Ela não era boba não, né? E tanto a escritora Colette quanto Diana Verland, redatora da Harper Bazaar e da Vogue, achavam que ela parecia um touro. Talvez naquela época os touros, como os guarda-roupas e as porções de comidas, fossem bem menores. Chanel era alegre, flexível, ágil. Verland, comemorando aos 50 anos, disse: sua pele era morena, o rosto largo, com o nariz resfolegante, tal qual um tourinho, e bochechas de um profundo vermelho do boné. Mas essa foto deixa bem claro que Coco não era linda. As duas jovens ocupam o lado esquerdo da imagem. Um homem com postura deselegante, usando um chapéu coco, atravessa o caminho atrás delas. A foto é deliciosa. Já se podem ver as primeiras instigações do icônico estilo Chanel. Adrienne, mais bonita como a beleza clássica, usa a típica indumentária de passeio da época. Túnica trespassada sobre uma saia ampla e longa, com a blusa por cima do cinto escondido por um amontoado de tecido excedente. Um tipo de blusa de gola alta, com abotoamento apertado no pescoço e um daqueles infames chapéus fin de siècle, que parecia uma travessa de bolo. Parece que as roupas não têm relação com seu corpo, não exprimem nada além da moda da época. Gabrielle, por sua vez, parece fresca e quase libertina.
Sua saia é mais justa, evasê na altura do tornozelo. O blazer, que faz conjunto, desce até os quadris, tem a lapela recortada e é ligeiramente acinturado. A blusa é simples, o cinto é largo. O chapéu de palha é do tipo gondoleiro e tem um dos lados preso com um mosqueteiro. Ao redor do pescoço, babados que feminizam um conjunto de linhas simplificadas. Sua roupa dá a impressão de caimento perfeito com as proporções certas. É inevitável pensar que o gosto de Chanel deve ter sido hereditário, que ela descobriu quando muito jovem o que lhe ficava bem, e nunca perdeu a crença nisso, como alguns de nós fazemos. Nunca aconteceu de um belo dia ela acordar farta dos seus casaquinhos de corte impecável e das pérolas e pensar: que eu preciso mesmo é de um chapéu com forma de sapato e de um saia de raião vermelho debroado com minúsculas lantejoulas douradas. As épocas avançavam e mudavam, mas por décadas Chanel simplesmente aprimorou seu gosto pessoal. O que sabia que lhe caía bem e o que achava confortável e prático. O mínimo que se pode dizer é que ela era totalmente imune a compras por impulso. E essa já é razão suficiente para a saudarmos. É impossível resistir a uma análise mais profunda da foto. Nela, Adrienne está observando Gabriele, ao passo que Gabriele olha diretamente para o fotógrafo, ou seja, para o mundo. Então aqui é bem interessante ver esse último parágrafo, em que a autora aí, ela faz essa análise da fotografia. Enquanto que a Adrienne presta atenção em Gabriele, como é que ela está aí observando, como é que ela está saindo na foto, como é que ela está se portando. A Gabriele, a Coco Chanel, ela não está prestando atenção nas pessoas, não está prestando atenção no que vão achar, o que vão deixar de achar, mas ela está focada no objetivo, ela está aí direcionada, ela está com uma visão para o mundo. É essa a leitura que ela faz da postura que a Gabriele está já na foto muito jovem, mesmo antes dela se tornar Coco Chanel. Então, você veja como a imagem não verbal, ela já nos dá pistas. Veja como se consegue fazer leituras quando a gente assume nossa identidade, a gente se torna nós mesmos, como a gente fica dono de si, como a gente tem essa autoridade, como a gente tem essa atitude. E a gente é notado. Então, perceba como a escritora já nota essa diferença dessa atitude. Gabriele tem uma atitude ali, de alguma forma. Ela está só fazendo uma leitura do que a imagem está passando. Não se sabe exatamente se era isso, mas que ela está essa visão de que ela é alguém além da época dela, alguém com uma visão para o mundo. Ela não é alguém que está ali, eu estou na conformidade, eu estou pertencendo a esse grupo, ou eu nasci aqui, eu vim para cá, então eu não tenho como eu sair daqui. Não, é alguém que está pronto. Tem obstáculos, tem coisas para ser solucionada, eu tenho que me impor, eu tenho que ser eu mesmo, eu vou fazer isso. Então essa imagem não verbal dessa foto aí, que a Karen faz sobre a Gabriele, bem interessante. Então o que a gente pode aí tirar de qual que é a primeira leitura que a gente pode fazer desse primeiro capítulo, dessa primeira parte? Que a Gabriele, ou a Coco Chanel, como é mais conhecida, ela era uma mulher de atitude, ela era uma mulher que ela sabia exatamente o que ficava bem nela, ela não seguia moda, ela não seguia tendências, ela criou o seu estilo, criou com algo que as pessoas queriam copiar, que as pessoas, ela fez contravenções aí do que era ditada, mas naquela época as mulheres deveriam utilizar todas iguais, era uma época que as mulheres utilizavam muito saias longas, e até para subir algum lugar, ou para subir, naquela época tinha carruagem, nós estamos lá em 1883, elas deveriam ser ajudadas uma outra pessoa para colocar, elas não conseguiam subir degrau de tão apertado que era, as saias eram justas, as mulheres deveriam estar sempre impecáveis, sempre com essa forma muito feminina, mesmo com uma roupa longa, a roupa tinha que contornar todo o corpo, deixar essa feminilidade muito à mostra, muitos aí, que era o estilo da época, era a forma como a sociedade ela acabava assim impondo, isso pensando aí em pessoas que poderiam estar utilizando esse tipo de indumentária e de roupa. E a Gabriela veio para quebrar isso, né?
ela foi a pessoa que trouxe, de acordo com o seu estilo, ela foi que impôs aí e que colocou que por que não as mulheres poderiam estar usando calça. Imagina, naquela época as mulheres não usavam calça, era só uma coisa masculina. Ela introduziu que ela poderia utilizar a calça, ela gostava muito de aprender coisas novas, e um dos com que ela teve o inglês, que ela teve um relacionamento que ajudou ela, a gente vai ver no livro, ajudou ela a criar a primeira boutique em Paris. Ele tinha, como ele era uma pessoa que era uma pessoa que tinha dinheiro, uma pessoa que vinha de uma família nobre, tinha cavalos, e Gabriela gostava, então ela aprendeu a andar a cavalo com a forma como os homens andavam. Ela botava calça masculina e sentava no cavalo, não de lado, como era da época, as mulheres deviam com aquelas roupas, elas sentavam como se fosse... A sela era feita para que a mulher se sentasse na lateral, ela nunca iria sentar da forma como os homens acabam sentando no cavalo. Então, ela fez várias coisas durante a vida dela que a colocaram, fizeram com que ela se diferenciasse, ela assumia a personalidade dela, ela criava essa imagem, ela saía do grupo do mesmo. Ela acabou se destacando muito. Claro que tudo tem um preço, nem todos vão gostar das atitudes dela, vão falar algumas coisas, mas ela vai se impondo, ela vai colocando a sua personalidade. E o mais interessante é que ela vem de uma pessoa que você diria, ainda mais naquela época, que ela não tem pai, não tem mãe, numa classe social baixa. Quando que ela ia poder se inserir, ainda sendo mulher, ter o seu próprio negócio, ditar moda? Como é que ela se inseriu nessa sociedade burguesa, que era a França, que ditava a moda, ditava tudo? Então, é uma sociedade muito fechada, e a Gabrielle, ela consegue não só se inserir nessa cidade, de ser aceita, entre aspas, tem todo aí uma leitura que pode ser feita, mas ela se coloca como uma pessoa que vai ser desejada, odiada por outras mulheres, e vai acabar criando o famoso, vários ícones da moda, o vestidinho preto, o chapéu que ela usava, o chapéu de palha, essa coisa de vestir o blazer preto, a calça masculina, usar o preto como algo elegante. Então é uma mulher aí que marcou muito o jeito de ser. E quanto é que nós fazemos isso? Como é que nós conseguimos nos assumir como pessoas, como indivíduos? Assumindo a nossa responsabilidade, nos escutando, nos observando, não só para mulheres, mas para homens também. O que eu sou, apesar de eu ter esse papel como profissional, como pai, como mãe, como profissionais, mulheres, profissionais, homens, ter cargos, que alguns cargos exigem que você tenha certas condutas, não só de vestimenta, de código de vestimenta, mas também de comportamento. Mas como que eu posso inserir essa minha personalidade, esse meu estilo, sem eu me apagar, sem eu me matar aqui? Isso não só na parte profissional, mas no dia a dia, entendendo todas essas linguagens, nos colocando de alguma forma, nos colocando de forma que, é claro que quando a gente se torna diferente, nem sempre a gente vai ter aquela coisa pode ter uma reação contrária, porque você se destaca no grupo. Então, algumas pessoas podem não gostar, porque você é outro, você é diferente, você não está fazendo o mesmo comportamento, a mesma coisa que nós. Então, quando você choca, quando você se diferencia, é normal de virem críticas, é normal das pessoas dizerem eu não gostei, ou você não pertence a esse grupo, mas esse preço vale a pena, entre aspas, porque você não se apaga, você acaba vencendo esses obstáculos, vencendo esses não, vencendo esses mandos e desmandos que todos nós, seres humanos, fazemos esses jogos. É meio que normal da sociedade, meio que normal do ser humano, querendo ou não. Existem vários tipos de grupos, existem vários tipos de classificação, existem vários tipos de preconceitos. O que é um preconceito? Você tem um conceito antes mesmo de observar aquilo e de entender. Você já vem com uma ideia pré-concebida.
Então, é normal que a gente, como sociedade, a gente tenha várias dessas coisas já que a gente foi absorvendo, ou pela nossa educação, pela forma como a sociedade aí nos coloca, ou por grupos que a gente quer pertencer. Então, quando a gente faz esse trabalho com nós mesmos, de nos observarmos, de nos entendermos, de percebermos que somos únicos, percebermos que somos diferentes, percebermos que temos cores únicas, que temos expressões únicas, nós passamos a nos amar, nos respeitar. E quando a gente faz isso com nós, quando a gente descobre isso, quando a gente se coloca, a gente passa também a olhar o outro, por ele ser diferente e aceitá-lo, porque a gente passa a fazer isso com nós. Eu sempre acredito que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas isso tudo é um aprendizado que a gente pode estar fazendo. E, de uma certa forma, é claro que aqui eu estou fazendo só essas leituras mais positivas, essas leituras que possam trazer insights para nós nos observarmos, para nós nos entendermos e vermos que todos nós estamos nesse processo. Não somos únicos, não é só você. Se tem algum problema, mesmo na minha imagem, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha testa, eu não gosto da parte do meu corpo, eu não gosto dessa cor assim, assado. Será que esse olhar que a gente está tendo nesse momento é seu? Você está olhando com seu olhar de entendimento porque vem de você, ou porque você viu uma imagem, ou porque você viu um conceito, ou porque você viu um padrão social de algo, ou porque você quer pertencer àquele grupo, ou porque você quer se colocar perante aquele grupo, você quer que seja aquele grupo te aceite. E pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo de uma outra amizade, pode ser um grupo de um relacionamento, pode ser um grupo de algum relacionamento de amigo, pode ser algo mais entre duas pessoas, pode ser familiar, pode ser de emprego. Será que na hora de fazer essa adaptação, não é você brigar com o outro, não é você se impor, mas me adaptar para aquele ambiente, me adaptar para aquele grupo? Será que eu estou fazendo isso apenas para pertencer àquele grupo? E nesse momento que eu faço isso, o quanto eu me apago, o quanto eu esqueço de mim, o quanto eu não me olho? Então, tudo isso é importante a gente fazer essa leitura diariamente, essa leitura constantemente, essa leitura até quanto eu posso me adaptar sem perder a minha personalidade, sem perder o meu estilo. E isso é feito com trabalho diário. Ele começa por a gente se olhar com o nosso olhar verdadeiro, sem nos criticar, sem nos julgar e percebendo, isso vem de mim? Ou isso foi aí adquirido, ou isso foi copiado, ou isso foi desejado por algo que eu vi lá fora e eu queria para mim. Então, a gente consegue fazer toda essa leitura, a gente faz essa reflexão com a gente. Muitas vezes a gente, lendo outras histórias, outras vivências, não precisa ser só da Coco Chanel, mas observando aí pessoas que de repente você gosta, você observa aquela cor de cabelo, aquela cor da roupa que a pessoa usa, aquele estilo dela se vestir. Será que é a cor, é o cabelo, ou é aquela atitude que aquela pessoa tem que você gostaria de ter? Ou é aquela forma como ela encara a vida que faz você se prender àquela imagem e querer para você? Então, são várias percepções, várias viradas de chave que a gente vai fazendo quando a gente vai se observando, quando a gente vai parando um pouquinho e nos entendendo. A gente vai voltar aqui então, continuando sobre essa parte do livro sobre o estilo, que eu até saí aqui da página. Então vamos continuar aqui com a leitura. Durante quase 100 anos, Coco Chanel tem sido sinônimo de qualquer tipo de roupa que consideremos elegantes e que envolve muita coisa sobre a qual nunca pensamos. Abra a porta do seu guarda-roupa e você encontrará o espírito de Chanel. Se você tem uma coleção de casaquinhos para vestir junto com seu jeans, a melhor forma de mostrar que você realmente se vestiu para a ocasião, em vez de simplesmente pegar uma roupa qualquer, lixar as unhas e sair de casa, isso é Chanel. Qualquer vestido preto é um descendente direto do modelo curto de seda que Chanel criou em 1926. Uma saia justa ou evasê logo acima do joelho? Chanel. Qualquer coisa de jersey?
Mais uma vez, Chanel. Ela nos deu bolsos de verdade. A calça boca de sino, o twin set, a cintura baixa, o casaquinho com cinto, o vestido curto para a noite, a roupa esportiva, inclusive calças de montaria, e a necessidade de uma profusão de acessórios em todas as ocasiões. Qualquer coisa que tenha linha simples, deslize pelo corpo, seja fácil de vestir e permita o uso de muitas joias e semijoias é Chanel. E o mesmo se pode dizer de qualquer coisa em que a beleza exceda a originalidade. Chanel corria das últimas modas como o diabo da cruz, como o diabo foge da cruz. Achava-se as expressões de exibições inferiores e, de qualquer modo, elas raramente atendiam seus padrões de elegância simples. Assim, ponchos, calça fusô, vestido frente única, que mostram a nossa calcinha, definitivamente não são Chanel. Se no seu guarda-roupa existe qualquer coisa que tem dragonas e você não está nas forças armadas, uma quantidade de tecidos desnecessários na roupa, mangas desconjuntadas, ombreiras enormes, isso não é Chanel. Qualquer coisa ligada ao renascimento do grunge, com calças rasgadas que a fazem parecer vítima de uma agressão, isso não é Chanel. Qualquer roupa dentro da qual não se consegue respirar, sentar ou entrar no carro sem mostrar as partes íntimas, bem, eu nem preciso dizer. Quando Chanel observou que nem todas as mulheres têm o corpo de Vênus, aqui vou ler o que significa o corpo de Vênus, né? Na verdade, esse corpo de Vênus, na verdade, muitas de nós temos. O que não temos é a economia de seios e quadris do corpo de Chanel. Então, aqui a gente pensar lá na Vênus de Milos, né, tem o corpo ideal para a época lá, que foi retratado que seria a mulher ideal, as formas, as curvas, e é muito relativo, tem isso aí da palavra, a frase, o corpo de Vênus, mas é muito relativo, aquela forma de mulher, aquela forma de idealização, não é a mesma do corpo hoje que as mulheres têm, e na verdade, se gostasse e aceitar, a gente pode perceber que mesmo a mulher mais bonita, entre aspas, considerada aquela magra ideal, aquele corpo que tem aquela forma ideal, curva ideal, ela, se você perguntar para ela, tem alguma parte do seu corpo que você gosta? Ela vai dizer tem, e uma que você não gosta, ela vai apontar vários pontos, não vai ser um só. Quando você fala que você gosta, pode ser até perceber que às vezes ela para pensar para conseguir colocar 10. Mas quando pede para colocar os defeitos, isso qualquer mulher, não importa a estatura, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a língua que a pessoa fale lá, ela vai acabar colocando mais pontos negativos, mais partes do corpo chamados não ideais do que aqueles ideais. Isso por quê? Porque a nossa tendência culturalmente, a nossa tendência talvez até humana é olhar os defeitos, perceber o que não está bonito, perceber, focar apenas em... Quando se diz foque em uma coisa boa, demora para focar, mas quando se diz foque em coisas ruins, é 5, 10, 20, 30. Então, esse como se diz assim, essa falta de consciência com nós mesmos, consciência de nos percebermos como seres que estamos aqui, que temos um corpo, que temos uma alma, que temos uma consciência, que temos uma beleza, que temos uma estrutura óssea, tem toda uma história desse nosso corpo, toda uma história do mundo que eu vivo, onde eu cresci, da minha cultura, da minha alimentação, da minha crença, tudo isso vai formando as minhas formas, formando as minhas linhas, meu cabelo, a minha cor, tudo isso é parte do nosso DNA. Eu considero que vai contando a nossa história. Então, se a gente percebe, nossa, cheguei até aqui, o que eu já fiz, como que eu tô hoje, o quanto eu já consegui, o quanto de beleza eu tenho, o quanto de verdadeiro sou eu, o quanto a minha história está sendo escrita. E por que não olhar para essa história e perceber o que temos de melhor? Isso é bem interessante. Bom, e aí eu vou ter que ler esse pedacinho de novo, porque acho que até já perdeu o fio da meada aqui, né? Então, qualquer roupa dentro da qual não se consegue respirar,
sentar ou entrar no carro sem mostrar as partes íntimas, bem, eu nem preciso dizer. Quando Chanel observou que nem todas as mulheres têm o corpo de Vênus e, no entanto, nada deve ser escondido. Não era disso que ela estava falando, esclarecendo. Ela queria dizer que as camisetas compridas e largas que reservamos para nossas fases gordinhas nos tornam ainda mais gordas. Ou seja, se você botar volume, né, pode ser que se a pessoa seja pequena, vai desaparecer mais ainda. Se colocar volume, vai aumentar mais volume. Ou colocar muito, uma coisa maior, não importa o tamanho, se você colocar algo muito largo, muito grandão, sempre vai dar um ar mais desleixado, um ar mais largado. Tudo bem que às vezes a pessoa possa ter esse momento, mas quanto mais a pessoa usar isso, quanto maior ela deixar, então mais essa mensagem ela vai estar comunicando de eu não estou preocupado, não é só estou preocupado com a minha beleza, mas eu sou uma pessoa que não passo uma confiabilidade, eu não estou muito preocupado com nada, então eu não estou muito preocupado não só com a minha imagem, que pode passar uma mensagem, não estou preocupado nem com o meu trabalho, nem com o que eu faço, tudo que eu faço, eu deixo por aí, deixo por fazer. É essa primeira impressão que a gente está passando, quando se deixa tudo muito largado, muito grande. Então, tudo está comunicando. A estética de Chanel é como a força de guerra nas estrelas, penetrando e ligando o universo da moda, agora e para sempre. Enquanto escrevo isso, estou usando um jeans masculino da J. Crew. Embora seja largo nos quadris, com pernas retas e braguilha abotoada, ela normalmente é projetada para não ficarmos parecendo uma caixa de ferramentas. E uma blusa de cachemira marrom de mangas compridas. As duas peças descem diretamente das ideias outrora escandalosas de Chanel, segundo a qual, com uma pitada de imaginação, as roupas masculinas são facilmente adaptadas para as mulheres e os tecidos leves que marcam o corpo, alguns dos quais eram usados para roupa íntima, podiam fazer uma peça de roupa simplérrima parecer um luxo. Então ela trouxe isso, ela trouxe indumentárias, né, do mundo masculino para o mundo feminino, roupas que eram utilizadas, a seda que era utilizada mais para dormir na época, ela acabou introduzindo isso. Então veja como ela estava à vanguarda da época, como ela estava à frente do mundo, ela realmente fez uma revolução para a época em que as mulheres usavam aquelas roupas tudo certinho, aqueles vestidos, não mostrava nada, de repente... Como assim? Por onde ela andava, ainda mais que ela era uma mulher solteira, não era casada, vivendo com um cara que tinha muito dinheiro, de uma família rica, mas que tinha várias amantes, e ela era a pessoa que desfilava, ela era uma pessoa muito dona de si, ela era uma pessoa muito centrada e sem dar importância, ela bancava o que ela queria, ela bancava estar onde ela estava, e nisso ela foi trazendo aí várias roupas indumentárias, e ela incorporou nessa sociedade fechada, elitista, ela incorporou e ela fazia de forma... Ela era muito inteligente, ela fazia com que muitas das clientes dela, quando iam no estabelecimento dela, a gente vai ver aqui no livro depois, ela tinha uma ideia, mas ela não falava que a ideia era dela. Ela jogava algumas coisas, a pessoa que era fulana de tal, acabava... pegando de alguma forma aquela ideia dela sem perceber, e aí jogava, por que você não cria isso, por que você não faz aquilo? Então a ideia parecia ser daquela fulana da alta sociedade, e não apenas da Gabriele, que era uma pessoa ali que mesmo ela tendo aquela loja, mas ela não era pertencente àquele ciclo, àquela sociedade ali. Então ela sabia como jogar isso, ela entendeu esse mundo de como fazer com que o que ela queria se tornasse algo desejado e algo que parecia ser criado por pessoas certas, pessoas importantes. Ela circulou muito nesse meio e ela sabia como fazer. Bom, aí continuando aqui, quando entramos no campo das roupas produzidas pela própria Maison Chanel, as coisas se complicam. Acredito que tudo que foi desenhado pela própria Coco, desde o seu primeiro chapéu de palha, no início do século passado, até o último casaco de sua última coleção em 1970, é Chanel.
Todas as peças produzidas a partir de 1983, quando o temível Karl Lagerfeld assumiu e revitalizou a casa de moda Saint Lagerfeld Chanel, né, que era como era chamada a casa, que foi de 71 a 83, a Maison vagou no deserto. Gaston Berthelot fez os figurinos de 71 a 73. Jean Casubon e Yvonne Dudel encarregaram-se deles a partir de então. Philippe Guy Bourget fez uma coleção de pronta entrega em 1978 e alguém chamado Ramon Spartz ocupou o posto em 1980. Além disso, há imitações de ótima qualidade que passam por Chanel. Ainda se discute acaloradamente se o conjunto cor-de-rosa que Jack Kennedy, ou Jacqueline, né, Onassis, aí usava no dia do assassinato de seu marido era um Chanel legítimo ou uma cópia feita às pressas por um costureiro nova-iorquino. E imitações das coleções semestrais de Lagerfeld, que quase sempre fazem uma leitura superficial dos conjuntos femininos de Mademoiselle, correspondentes douradas, bolsas acolchoadas, correntes douradas, bolsas acolchoadas e os icônicos CS entrelaçados. Há também uma cópia para o mercado popular das imitações feitas para os ricos. Especialistas em alta costura e alguns blogueiros passam um número assombroso de horas classificando tudo. Eis aqui minha tentativa de organizar as coisas. Então a gente encerra aqui esse primeiro capítulo, essa primeira parte, e aí vocês deixam aqui embaixo na descrição se você vai querer continuar acompanhando, se você já leu esse livro, se você tem sugestões, se teve insights, que eu espero que essa leitura, essa história aqui, que é fascinante, eu vou trazer outras aqui, que possa trazer insights para sua mudança. Sua mudança não é mudar você, mas sua mudança de se olhar, da sua atitude, de buscar a sua identidade, de encontrar o seu DNA e poder comunicar de uma forma que você possa passar a sua imagem verdadeira aí para o mundo. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui, vai ser uma vez por semana que eu vou estar fazendo esses vídeos aqui sobre a continuação da leitura. Vou deixar aqui na classificação da playlist. E eu vou continuar aí com outros vídeos de análise de coloração. Se você tiver mais uma sugestão, quer que eu faça uma análise de algum tipo de característica, escreve aqui embaixo também. Deixa aqui, como eu já falei, que pode estar virando mais um tema aqui no canal do My Nature Color. E a gente, então, se encontra no próximo vídeo. Até!